O Evangelho que segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 16 e o versículo de número 24. Eu sei que os irmãos aqui de Baiti são uma bênção, e eu quero pedir já, sabendo que vocês são uma bênção, que agora, neste exato momento, esteja com os seus ouvidos, com o seu coração, totalmente voltado a entender sobre a palavra de Deus. Não converse, não, de alguma maneira, faça coisas que possam atrapalhar, mas mantenha-se a mente centrada. Quem compreendeu, diga glória a Deus. Eu sei que assim nós vamos sair daqui edificados. Porque este propósito do culto de ensinamento é aprendermos da palavra de Deus e assim, com toda certeza, termos elevações e elevações altas na presença do Senhor. Eu disse Evangelho de Jesus que segundo escreveu Mateus, no capítulo 16 e o versículo de número 24. Todos encontraram? Quem achou, diga amém. Será que tem uma abençoada e um abençoado para ler o versículo 24 do capítulo 16? Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga. Será que tem um abençoado para ler? Senhor nosso Deus e Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra, Senhor, e hoje é um culto especial, é um culto de ensinamento, e nós estamos aqui para aprender juntos, e eu lhe peço, meu Deus, a inspiração divina, a inspiração celestial, para que todos nós que aqui estejamos, possamos juntos aprender da Tua santa e bendita palavra, em o nome de Jesus Cristo, ó Pai, em o nome de Jesus Cristo, amém, Senhor. Pode se assentar, meus irmãos, e fiquem à vontade para glorificar a Deus, para bater palmas, para exaltar o Senhor nosso Deus. Meus irmãos, de forma quase que costumeira, eu já disse aqui uma certa vez, eu tenho sempre o hábito de manter, quando ministrada a palavra de Deus ou apregoada, a minha Bíblia Sagrada aberta. Por que eu faço isso? Porque eu posso, juntamente com aquele que está ministrando, acompanhar o texto, observar o texto, e assim adquirir maior entendimento. Assim a gente mantém-se mais focado. Então, se você talvez não tenha o hábito de fazer isto, aí fica a seu critério. Eu aconselho você a adotar este método, porque você vai ver que vai mudar muitas coisas na sua vida. Quem crê que muda quando a gente observa a palavra de Deus, diga glória a Deus. Muda realmente. Mas enfim, irmãos, nós estamos aqui diante de um texto que constantemente é apregoado ou é anunciado. Existem muitas pessoas que amam, né, este texto, que amam este pequeno versículo, porque eu entendo que através dele nós conseguimos extrair inúmeras informações e conseguimos observar inúmeros fatores que nos faz ter uma aproximação maior do Deus que nós servimos e um conhecimento melhor do propósito real da manifestação de Jesus Cristo
aqui na face da terra. Houve um propósito, irmãos. Os 3 anos a 3 anos e meio que Cristo esteve aqui na terra não foram vãos. Teve um objetivo, teve uma finalidade, teve um propósito. Só que nesta altura, exatamente do capítulo 16, versículo 24 a seguir, Jesus já estava com o seu ministério totalmente alicerçado, consolidado. Jesus já tinha, de alguma maneira, consolidado e firmado muito bem o evangelho na face da terra. É por isso que, se os irmãos observarem os versículos anteriores, vocês perceberão que a palavra de Deus ela vai mostrar muitos cenários no qual, pela mensagem ou pelo objetivo da missão de Jesus ser cumprido no sentido de fazer a vontade do Pai, ele consolidou e buscou inúmeras vezes trazer para o seu ministério homens que dariam a continuidade daquilo que ele estava começando. Então, a esta altura, Jesus já tinha levantado os seus discípulos que seguiriam no mesmo caminho, ensinando tudo aquilo que eles haviam recebido. O que eles haviam recebido? Eles haviam recebido a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação, a mensagem das boas novas e boas notícias. E uma vez que a gente recebe boas notícias, é mais do que normal nós que somos seres humanos fazer o quê? Contar ou compartilhar. Então, tudo que de bom que é recebido pelo ser humano não pode ser guardado tão somente para ele, deve ser anunciado. O Evangelho tem esta finalidade: você recebe o Evangelho com um propósito. O propósito de ter o seu nome escrito no livro da vida, mas não se limita tão somente em ter o seu nome escrito no livro da vida, mas sim em anunciar aquilo que você recebeu. Quem tem anunciado as boas novas, diga glória a Deus. E que bênção que você tem anunciado as boas novas. Só que como os discípulos haviam chegado ao entendimento da mensagem do Evangelho, e Jesus outrora, como eu sempre gosto de dizer, irmãos, eu não sei porquê, eu fico sempre batendo nesta tecla, porque eu acho que é extremamente importante nós entendermos o objetivo central do Evangelho, o objetivo central do propósito de Jesus na terra. E é interessante que, a esta altura que Jesus havia levantado os discípulos ou recrutado eles para o reino, outrora antes Jesus já estava dando o pontapé inicial de fazer o quê? De ensinar, de pregar o evangelho do reino e curar toda sorte de enfermidade. Por isso que o capítulo 9, versículo 35, do Evangelho segundo escreveu Mateus, e o capítulo 4, versículo 23 do mesmo Evangelho que Mateus escreveu, Jesus já estava fazendo o que? Ele já estava ensinando, Jesus já estava pregando o Evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidade. Então muitas maravilhas Jesus estava realizando. Só que é muito interessante quando nós observamos o texto da palavra de Deus, que existia um período que muitas pessoas, sim, e louvado seja Deus por isso, estavam totalmente atentos ao que Jesus ensinava. Só que existiam outras pessoas também que estavam totalmente atentas ao anunciar a pregação do Evangelho do Reino, mas existia uma classe que, infelizmente, eles não estavam preocupados com os ensinamentos de Jesus.
Eles não estavam preocupados com a pregação do evangelho do reino, mas eles estavam preocupados no que Jesus fazia, naquilo que Jesus realizava. Eles estavam preocupados com a multiplicação de pães e peixes. Eles estavam preocupados para verem realmente se Jesus estava cumprindo a lei de Moisés. Ou seja, eram pessoas que na realidade não eram seguidores do Senhor, mas antes eram pessoas que estavam espiando, ou tinham uma certa curiosidade. E aí que eu observo, irmãos, que a gente precisa entender e notar que Jesus não foi tão somente um líder de movimento. Jesus não foi tão somente uma pessoa que veio aqui para arrastar uma multidão, para talvez elevar o egocentrismo, o orgulho da pessoa, ou talvez para fazer com que a pessoa se inchasse. Jesus não veio para isso. Tanto que quando perguntaram para Jesus: ó Senhor, quem que é o maior no reino de Deus? Jesus ele fala assim: ó, pega uma criança, traz ela aqui. E ali eu imagino os discípulos trazendo a criança. E aí Jesus olha para aquela criança e diz: este é o maior no reino do céu. Por quê? O maior no reino do céu não é talvez aquele que usa um terno do ano. O maior no reino dos céus não é aquele que tem o carro do ano. O maior no reino do céu não é tão somente aquele que talvez adquiriu um conhecimento absurdo das coisas de Deus. Mas o maior no reino dos céus é aquele que é puro, é aquele que é obediente, é aquele que é fiel, é aquele que não é tão somente ouvinte, mas é praticante da palavra de Deus. Quem é praticante da palavra de Deus, diga glória a Deus. Então são esses. E aí eu imagino, irmãos, que as pessoas que estavam seguindo Jesus, eles estavam vivendo uma situação assim: nossa, é extraordinário o que Jesus está fazendo. E aí as boas notícias corriam: Jesus fez tal coisa, Jesus realizou algo. E eu imagino que quanto mais as pessoas anunciavam do que Jesus estava fazendo, mais aumentava a multidão que o seguia, mais aumentava as pessoas que o seguiam. Os discípulos talvez todos felizes, alegres: nossa, o mestre nos chamou, o mestre nos vocacionou, o mestre está passando para nós ensinamentos extremamente importantes. Só que Jesus também tinha um lado sincero, tinha um lado da verdade. Nós precisamos ser sinceros, irmãos, precisamos ser verdadeiros, porque Jesus ensinou a ser sincero. Jesus nos ensinou a sermos verdadeiros. E aí quando a gente diz em relação a alguém que é verdadeiro, alguém que é sincero, nós estamos dizendo de alguém que não tem medo de esconder a verdade. Nós estamos relacionando a alguém que tem uma preocupação com a outra pessoa. Ou seja, nós estamos dizendo de uma pessoa que tem empatia. O que é uma pessoa que tem empatia? É o mesmo de uma pessoa que se coloca no lugar do outro, que busca entender o que o outro está passando. E Jesus foi assim. Agora no capítulo de número 16, versículo de número 24, eu imagino Jesus, ele caminhando com os seus discípulos após ensinar, após pregar, após realizar tantas maravilhas, e os discípulos talvez todos esperando uma mensagem maravilhosa, uma mensagem do reino, uma mensagem que confortaria o coração deles quanto àquilo que estava por vir. Só que a palavra de Deus, ela revela para nós que Jesus, ele faz o quê? Jesus, ele olha para todos os seus discípulos, e eu imagino que diante da felicidade deles, e até mesmo a multidão que o seguia, Jesus olha para eles e diz assim: olha, se alguém quiser vir após mim, deverá renunciar a si mesmo, deverá tomar a sua cruz e seguir.
quando a gente olha para isso, a gente diz: meu Deus, mas como assim? Muitas pessoas acham que seguir a Jesus é tão somente seguir sem abrir mão de coisas. Muitas pessoas acham que seguir a Jesus é viver uma vida que não será necessário abrir mão de coisas que aos nossos olhos, para nós, é fundamental. Só que eu digo que viver uma vida com Jesus é abrir mão de muitas coisas. E aquele que abre mão de muitas coisas pelas causas de Cristo, pode ter certeza que ele é bem recompensado. Ele é bem recompensado. Só que olhando para o texto, a gente percebe Jesus dizendo: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser vir após mim, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que renunciar. Só que Deus me tocou, irmãos, para transmitir esta mensagem para a igreja. Por quê? Porque nós precisamos entender o que significa renúncia. Alguém sabe o que significa renúncia? Seja sincero. Se você não sabe, nós vamos aprender junto. Que às vezes a gente diz sobre o sentido de renunciar só é abrir mão, e é abrir mão de coisas. Mas a renúncia em si, irmãos, a gente precisa entender que ela não deve ser algo forçado. Uma vez que você força uma pessoa a renunciar, na realidade ela não está renunciando. Porque quando a gente vai entender o sentido da renúncia, a gente vai compreender que renúncia é deixar de forma voluntária algo que custe um alto sacrifício ou custe um alto preço. Ou seja, é deixar a posse de algo, é fazer recusa, é privar de posse ou gozo de alguma coisa. Então a renúncia é algo voluntário. É algo que nós, de forma voluntária, devemos deixar por uma causa maior. E renúncia, se a gente fosse exemplificar, renunciar é o mesmo que abrir mão de algo. É dizer não, quando a vontade é dizer sim. Mesmo que algo seja um direito natural que tenhamos, a gente precisa entender que muitas das vezes deve ser renunciado. Jesus nunca escondeu, irmãos, de nós. Jesus nunca escondeu daqueles que se aproximavam dele, que para seguir a ele, a gente teria que renunciar muitas coisas. Deixar muitas coisas para estar com Jesus. Esta é uma questão de escolha ou uma questão de preferência. Agora eu pergunto, você escolheu renunciar por amor a Jesus? Você decidiu deixar algo de forma voluntária para seguir a Jesus? Só que é interessante que a renúncia para seguir a Cristo, a gente precisa entender que ela se divide em 4 aspectos. A primeira é, se alguém quiser. Quando a gente fala de se alguém quiser, estamos falando do mesmo que livre arbítrio. É você que tem o poder de escolha, de escolher seguir a Jesus ou não seguir. O segundo aspecto é entender que uma vez que você decide, se alguém quiser vir após mim, você decide seguir a ele, então você vai ter que renunciar. E quando falamos no sentido de renunciar, estamos dizendo que o mesmo de um sentido de renúncia pessoal. Não é renúncia coletiva, é renúncia pessoal. São coisas que estão na sua vida que você terá que abrir mão para seguir a Jesus. Mas além da renúncia, Jesus disse, olha, se alguém quiser vir após mim, livre-arbítrio, você escolheu, aí você vai renunciar, depois você vai tomar a sua cruz. E quando Jesus está dizendo de tomar a sua cruz, ele está falando de sacrifício próprio.
É você que vai ter que tomar a sua cruz. Quando nós falamos de cruz, nós falamos de algo pesado. Coloque uma cruz sobre os seus ombros para ver se você aguenta aí por muito tempo. Jesus, mesmo sendo Deus, tendo a sua parte que dizemos ser 100% homem, 100% Deus, ele necessitou de um Simão Cirineu para o ajudar. A cruz, ela pesa. Com o passar do tempo, a gente sabe que ela vai pesando. E quanto mais próximo que a gente está de Jesus ou da volta de Jesus, não se engane que a cruz vai ficar leve. Não se engane que a cruz vai perdendo o seu peso. Muito pelo contrário. Quanto mais próximo nós estamos de Jesus, ou quanto mais próximos nós estamos da sua volta, mais a cruz ela vai pesar. E aí Jesus, ele disse, tudo bem, se alguém quiser vir após mim, livre-arbítrio, você aceitou, vai ter que renunciar a si mesmo. Renúncia pessoal, você decidiu renunciar. Você vai tomar a sua cruz, sacrifício próprio. Aí Jesus, ele vai dizer o quê? Depois de ter feito a renúncia e tomar a sua cruz, o que Jesus vai dizer, irmãos? Siga-me. Quando falamos de seguir, nós estamos dizendo de fidelidade. E fidelidade é o mesmo que manter-se em qualquer situação que você possa enfrentar. É você ser fiel a algo. Por isso que muito no Apocalipse nós vemos o sentido de ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Fidelidade. Só que é muito interessante que as pessoas no tempo que nós vivemos, elas não conseguem entender a complexibilidade, a grande necessidade que a gente tem de renunciar. Nós queremos viver uma vida baseada no nosso próprio achismo, sem entender que a renúncia não é feita de qualquer maneira. Renunciar tem critérios. E quando que eu sei, pastor, então, que eu devo renunciar? A renúncia, ela deve acontecer quando a gente tem objetivo por algo maior. E eu pergunto para a igreja, quem tem um objetivo maior aqui, diga glória a Deus. Mas quem saberia me responder, qual é o objetivo maior de você estar seguindo a Jesus? Por qual motivo você tem renunciado para seguir a Jesus? Para viver aqui na terra? Ou para se comportar como um cidadão do céu? Então a renúncia, irmãos, o primeiro critério é renunciar por algo maior. Às vezes nós precisamos deixar algo que queremos por uma coisa ainda maior ou melhor. E eu digo que a Bíblia nos promete para aqueles que renunciam, é algo pequeno ou grande? É muito grande, irmãos. Se a gente parasse um pouquinho para analisar o que a Bíblia Sagrada, ela garante para aqueles que forem fiéis ao Senhor, nós iríamos olhar para a nossa própria vida, olhar no espelho, e quando olhássemos para o espelho, a gente iria olhar e dizer, meu Deus do céu, eu não estou fazendo nada, eu não estou renunciando nada em troca deste algo maior que o Senhor me promete. Nós somos seres humanos e às vezes nós nos limitamos no nosso entendimento, e quando a gente se limita aos nossos entendimentos, a gente acaba esquecendo que estamos aqui na terra por um propósito, e o propósito é saber que se Jesus voltar, pela fidelidade que nós estamos tendo com Ele, pelo sacrifício próprio que estamos tendo por Ele, pela renúncia pessoal que estamos tendo por Ele, Ele tem algo muito maior reservado para nós. Nós esquecemos. Qual outro critério? A renúncia por Jesus, nós devemos renunciar também por causa do próprio pecado. Entenda que a única coisa que faz a divisão entre eu e você de Deus, que não deixa Jesus ser o único mediador entre Deus e os homens,
Isaías 59, as mãos de Deus, ela não está encolhida para que não possa salvar. Os ouvidos de Deus não estão agravados para que não possa ouvir. Mas o que faz a divisão entre o homem e Deus? A iniquidade, o pecado. Quanto que a gente deve renunciar? Se o que queremos pode nos fazer pecar com orgulho ou qualquer outro sentimento, então nós devemos renunciar. Irmãos, vocês são inteligentes. Eu digo, nós que servimos a Deus somos inteligentes. E você pode notar, você pode perceber, que qualquer coisa que você faça, que vai interferir no seu relacionamento com Deus, a primeira coisa que te acusa é o teu sentimento. Isso é inegável. A partir do momento que você está fazendo algo que está desagradando, está te levando ao pecado, e a sua mente te acusa, pode ter certeza que o que você está fazendo é errado. Porque quando a gente faz algo que é certo, nós ficamos tranquilos. Nada para nos acusar, nada para interferir. Ou seja, irmãos, às vezes é necessário a gente renunciar por causa do pecado. Só que a palavra de Deus, ela revela e dá para nós muitos exemplos dentro da Bíblia Sagrada de homens que renunciaram por uma causa maior. E o primeiro deles que eu poderia citar era Abraão. Abraão, ele renunciou à sua terra, ele renunciou à sua parentela, ele deixou a casa de seu pai por um propósito. A promessa de Deus para ele foi: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, era Deus dando a ele uma oportunidade para a renúncia e dando também uma condição pela qual ele deveria renunciar. E eu digo para você, renunciar por amor às coisas de Deus tende a trazer muitos benefícios ao ser humano. Se você soubesse o peso que você consegue adquirir para a sua vida no sentido de benefícios por renunciar por algo, você veria o quão renunciar pelas causas do Senhor vale a pena. Só que Abraão não tão somente renunciou a terra dele, a parentela dele, a casa do seu pai. Na sua velhice, ou antes, Deus havia prometido que ele seria o quê? Pai de multidões. E para ser pai de multidões é necessário que haja uma semente, haja um filho. Abraão meio que tentou interromper os planos de Deus. Mas lá na frente Deus disse, mesmo na sua velhice, mesmo a sua esposa sendo velha, mesmo Abraão sendo velho, que Deus ele iria conceder a ele um filho. Sara, na sua velhice, ela concebeu realmente. Mas chega um momento que Deus ele chama Abraão e diz para Abraão: olha, tu vai pegar o filho que você tem e vai me entregar. E agora eu pergunto, Abraão se recusou a fazer aquilo que Deus estava mandando? Não, porque ele sabia que o preço da renúncia custa alto preço, mas atrai para as nossas vidas muitos benefícios. Ah, mas Abraão, só Abraão não. A Bíblia Sagrada fala também de Moisés. Moisés, sabendo que ele veio da descendência de Israel, ele se recusou a ser chamado de filho da filha de Faraó. Moisés, mesmo sendo alguém que foi dotado de um entendimento egípcio, naquele tempo teve os melhores ensinamentos, mas ele renunciou o Egito, o trono, e ele pôde desfrutar de grandes momentos na presença de Deus. Lá no Monte Horebe, por renunciar por amor a Deus, Moisés viveu uma grande experiência, uma sarça que queimava e não se consumia.
lá no Monte Sinai, Moisés teve uma das grandes experiências, quando quis conhecer realmente quem é Deus. E lá, meus irmãos, no Monte Sinai, Moisés teve a oportunidade de contemplar a grandeza de Deus, e a palavra do Senhor revela que quando ele desceu, o seu rosto brilhava e brilhava e brilhava, porque a renúncia, ela faz com que a gente atrai para as nossas vidas a própria presença de Deus. Quem não se lembra de Daniel? Daniel, juntamente com os seus amigos, tiveram a oportunidade de se assentar em um banquete com Nabucodonosor e os grandes homens da época. Só que Daniel foi alguém que renunciou da porção do manjar do rei, e por ter renunciado, Deus fez dele um grande governador. E aí eu pergunto para a igreja: vale a pena ou não vale a pena renunciar? Jesus foi alguém que, mesmo sendo enviado por Deus, ele renunciou até mesmo da sua posição. Quando Deus dos altos céus olhou para a humanidade que estava totalmente perdida, e não havia ninguém que se disponibilizasse a se levantar e ser digno de desatar o selo, em Apocalipse nós encontramos, quando João estava chorando, quando João estava amargurado, o próprio Deus dizendo para ele: para que chorais? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, o próprio Jesus, quando teve a oportunidade, ele renunciou da sua posição. Os próprios discípulos, quando Jesus estava dizendo ao sentido da dificuldade de algumas pessoas entrar no reino do céu, porque não queria renunciar, os discípulos olham para Jesus e falam: ô Senhor, e nós que deixamos a nossa casa, nós que deixamos os nossos familiares, nós que deixamos tudo para te seguir, para te servir, o que nós temos como garantia? Jesus prometeu algo glorioso para eles, de além de ter os seus nomes escritos no livro da vida, no futuro, receber aquilo que Deus tem preparado. Ele prometeu que eles viveriam também uma vida abundante aqui. O apóstolo Paulo foi alguém também que renunciou por uma causa maior, quando ele próprio disse em Filipenses no capítulo 1, versículo 21, que para ele o viver era Cristo e o morrer era ganho, ou era lucro. Exemplos dentro da Bíblia Sagrada, de pessoas que renunciaram à sua própria vida, por amor ao Evangelho, por amor às causas de Deus, por amor às causas de Cristo. E aí eu pergunto para você: é dificultoso renunciar, minha irmã? A gente, se pudesse, a gente iria excluir, né, a palavra renúncia, porque hoje tudo que envolve renunciar, em todos os sentidos, irmãos, é algo que ninguém quer. A gente usa daquele termo: foi pela graça. Não discordo, foi pela graça que tivemos a oportunidade sim da salvação. Mas eu pergunto para a igreja: se foi por graça, foi de graça? Houve um alto preço a ser pago. Você já parou para analisar o alto preço que foi pago? Você já parou para enxergar o preço que foi pago para que você tivesse acessibilidade à graça? O preço foi sangue, irmãos. O preço foi morte, morte de cruz. O preço foi a condenação de um inocente. O preço foi a condenação de alguém que
derramou o seu sangue com o propósito de nos dar oportunidade de salvação. E aí eu pergunto, se alguém teve a capacidade de morrer por você, é dificultoso para você renunciar? É dificultoso para você abrir mão de coisas por um objetivo maior? Só que a gente se pergunta, o que nós devemos renunciar por amor a Cristo? A primeira coisa que eu poderia dizer para você é que por amor a Cristo a gente deveria renunciar à nossa própria vida. Como assim renunciar à minha própria vida? Parar de trabalhar? Parar de viver? Não. Jesus, ele foi claro no sentido da própria vida. Mateus 6,33, que a gente deveria buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas tudo nos seriam acrescentado. Ah, mas então tem que parar de trabalhar? Não, você não tem que parar de trabalhar. Você não tem que parar de cumprir com as suas obrigações, mas você precisa entender que Jesus tem que ser o centro da sua vida. E o que é Jesus? É ter Jesus como centro da sua vida, é entender que Ele é o ar que você respira, é entender que você deve muito a Ele, é entender que você deve obedecer a Ele, é entender que você deve reverenciar a Ele, é entender que a sua vida tem que se voltar totalmente a Ele. O que mais podemos denunciar por amor a Cristo? O próprio pecado, irmãos. Eu não preciso abrir para vocês o sentido do pecado. Cada um de vocês sabe o que é pecado. Preste muita atenção, cada um de nós sabemos o que é pecado. Nós sabemos, vocês não são nessos no conhecimento. Vocês são amantes da palavra de Deus. Quem ama a palavra de Deus, diga glória a Deus. Quem observa realmente a palavra de Deus, diga glória a Deus. Porque hoje está assim, as pessoas não observam. Vai muito pelo que os outros falam. Irmãos, eu sinto muito em dizer, tem muitas pessoas que infelizmente têm a Bíblia na mão, mas preferem ouvir o que os outros falam do que examinar e dizer, eu estou sendo edificado. Não, irmãos, você também tem que olhar para a palavra de Deus, e ela própria revelará para você o que é pecado, o que não é pecado, o que é certo, o que não é certo. Aí fica um monte de pessoa fazendo tantas e tantas coisas, e aí diz, eu não sabia. Como não sabia? Se 66 livros não forem suficientes para mostrar para você o que é errado, o que não é, eu não sei o que vai te satisfazer. O que mais a gente pode renunciar por amor a Cristo? As próprias obras da carne. E o que é obra da carne? São vários aspectos: adultério, fornicação, luxúria, lascívia, fofoca, disse-me-disse, inveja, porfia, dissensão, a todo tipo de coisa. São várias coisas. E as obras da carne, ela pode afundar até mesmo um crente que diz está cheio. Pode. Sabe aqueles dias que sobe aquela chamada irinha santa? Pensa você que a irinha santa é nada. É a própria obra da carne tentando se manifestar na sua vida. E aí a gente vai o quê? A gente chega em uma situação que a gente tá grotesco. Nós vem para a igreja e pela obra da carne a gente não quer realmente aproveitar. Então a gente precisa entender, irmãos, as obras da carne são necessárias. Renunciar por amor a Cristo. O que mais devemos renunciar por amor a Cristo? As coisas deste mundo. Tu tens se apegado a este mundo? Se tu tens se apegado a este mundo, eu tenho uma triste notícia para você. A Bíblia Sagrada, ela diz que o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E esses que tais coisas praticam, o amor do Pai não está nele.
Irmãos, o crente pode fazer da terra céu. Pode. Isso depende dele. E a gente precisa renunciar às coisas do mundo. Ah, mas me diz, pastor, o que é coisa do mundo, irmãos? Vocês são entendidos. Nós sabemos o que é do mundo e o que provém as coisas dos filhos de Deus. E isso é a palavra de Deus que nos afirma. Mas você já parou para analisar o porquê que você deve renunciar por amor a Cristo? Primeira coisa que você precisa entender: se não houver renúncia, não tem como você seguir a Ele. Torna a dizer: se alguém quiser vir após mim, deve renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Se não houver renúncia da sua parte, você pode estar seguindo alguém que se diz Jesus, e já apareceu muito. Já apareceu o Henry Christ, já apareceu não sei quem. Tantas pessoas que se disseram ser Cristo. Você pode estar seguindo ele, mas o Jesus que eu conheço você não está seguindo. Porque o Jesus que eu conheço, ele diz na sua palavra que se alguém quiser vir após ele, deverá tomar a sua cruz e segui-lo. Deverá tomar a sua cruz e segui-lo. Deverá tomar a sua cruz e segui-lo. Este é o Jesus que eu conheço. Porque devemos renunciar por amor a Cristo, para agradar a Deus. Quando renunciamos, nós não estamos agradando o homem, mas nós estamos agradando a Deus. E de quem buscarei o favor? De Deus ou dos homens? De quem buscarei o agrado? De Deus ou dos homens? Eu prefiro muito mais adquirir o agradar de Deus do que dos homens, porque os homens, aquilo que ele fala da boca para fora, mas o que Deus fala, irmãos, é com sinceridade. O que vem de Deus não tem falsidade, o que vem de Deus é verdadeiro, e é Deus quem nos justifica. Compreenda isso. Não é nenhum de nós que estamos aqui que justificamos o outro, porque não foi eu que entreguei a minha vida na cruz do Calvário, mas aquele que entregou a sua vida por mim na cruz do Calvário. Ele sim tem toda a capacidade de justificar a minha pessoa e de também justificar a sua pessoa. Quem é justificado pelo Senhor, diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Mas eu encerro aqui dizendo: porque devemos renunciar por amor a Cristo? Para termos direito às mansões celestiais. E este é o maior objetivo. Quem quer ir para o céu, diga glória a Deus. Então tem que renunciar. Tem que renunciar. Tem que renunciar. Renunciar a sua vida. Renunciar o pecado. Renunciar às obras da carne. Renunciar às coisas do mundo. Porque aqueles que isso fazem, eles não serão como aqueles que a Bíblia Sagrada, no capítulo 7, versículo 21, está relatando: ah, Senhor, no teu nome expulsei demônio. Tudo bem. Senhor, no teu nome eu fiz maravilha, até fogo do céu caiu. No teu nome expeli câncer, leucemia, todo tipo de doença, diabetes. No teu nome até mesmo falei novas línguas, seja línguas espirituais, ou seja línguas estrangeiras, de outras nações. Mas Jesus dirá abertamente para eles naquele dia: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas por que o Senhor não nos conhece? Porque vocês praticam a iniquidade. Mas aqueles que renunciam por amor a Cristo, eles são diferentes. Eles entendem que Jesus, ele disse aqui: você vai ter que renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Mas eles compreendem também que na despedida, em João no capítulo 14, Jesus ele trouxe para os seus discípulos algo que está além do pensamento deles: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou, mas eu vou voltar, e quando eu voltar, eu vos levarei para mim mesmo. É esta certeza que a gente precisa ter. Eu encerro somente perguntando: o que você tem renunciado? E fecho com uma frase: a vida cristã, ela exige renúncia. Quanto mais você renuncia, grave isso na sua mente, mais próximo do Senhor você está.
palmas que louve e exalta Jesus.